agora sim, eu vou mostrar na prática como que eu utilizo da automação e da inteligência artificial para criar textos automatizados dentro da minha plataforma. Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como que a gente cria um botão igual esse daqui, ó. Então eu tenho aqui a plataforma que eu estou desenvolvendo e dentro dessa plataforma os usuários eles precisam preencher alguns textos, às vezes que precisam de uma criatividade a mais, né? Então uma descrição sobre o parceiro, né? Sobre um texto descritivo, né? Do perfil. Então, ou a descrição de um serviço e assim por diante. E aqui nessa plataforma eu criei um campo que gera a descrição aqui para gente, um botão, né, que gera a descrição para gente automatizada com base nos dados do meu parceiro aqui, do meu usuário que está cadastrado, né? Então aqui ele já criou, a Barber Zanine é a sua barbearia em Belo Horizonte, onde estilo e cuidado se encontram. Vamos transformar o seu visual? Então olha que legal, ele criou esse texto inteiramente utilizando a inteligência artificial e ajudou muito o usuário a criar lá o seu perfil, o seu texto e tudo mais. Então sem mais delongas, vou mostrar como que a gente faz isso aqui na prática. Bom, então aqui eu não vou entrar, não vou criar o passo a passo, nó por nó aqui do fluxo, né, do N8N que eu criei, mas eu vou explicar em detalhes aqui cada nó e você pode criar aí também. Além disso, tem um link explicando com mais detalhes ainda, que está no nosso blog, o ninelabs.blog, é o último artigo que está lá. Lá eu explico um pouco mais detalhado como que a gente fez a criação aqui desse fluxo, beleza? Bom, então a primeira coisa, o primeiro nó que eu criei aqui no nosso fluxo é do webhook, que é o que vai acionar, que é que quando eu clicar aqui nesse botão, eu vou mandar algumas informações, por exemplo, como o ID aqui do meu usuário e também um comandozinho solicitando, né, um outro campo description, solicitando ali qual tipo de texto eu quero gerar, tá? Então o agente ele precisa receber essa informação para não falar besteira e não retornar qualquer texto aqui. Então o primeiro fluxo, o primeiro nó, perdão, do fluxo que eu criei aqui é o webhook, que ele vai acionar, né? Ele é um webhook do estilo trigger, que a gente fala dentro do N8N, que ele vai acionar aqui para a gente todo o fluxo de geração do texto. Eu vou deixar aqui vou criar aqui o texto, vou criar aqui um teste só para a gente ter os valores preenchidos. Então aqui eu coloquei um copy generate aqui, webhook, teste. Olha lá, aqui ele já executou o fluxo para a gente, tá vendo? E já retornou aqui também o texto. Então, olha lá que legal. Revitalize seus fios com o nosso tratamento de hidratação no espaço Vivian Rocha. Tá aí a propaganda para o espaço da Vivian Rocha, que já está utilizando o TD também, que é essa plataforma que eu desenvolvi aqui. Seus cabelos ganham força e brilho. Venham se surpreender. Olha que legal o texto que ele gerou aqui para o espaço Vivian Rocha, né? Então, aqui, ó, no primeiro fluxo executado, aqui, eu executei para a gente ter os valores e eu consegui explicar um pouquinho melhor. Então, voltando aqui para a criação do primeiro nó, a gente pega o nó, esse nó webhook. Então, aqui, ó, na hora de adicionar, a gente pesquisa por webhook. É esse primeiro nó com um raiozinho aqui do lado, que significa que ele é um nó trigger, que ele vai acionar todo o resto do fluxo. Ele que vai iniciar o fluxo, beleza? Então aqui no nó, o que eu defini? Eu precisei fazer algumas configurações. Primeiro, eu defini ele como post, que ele vai receber dados. Então ele precisa ser como post, né? Aqui a gente tem o teste URL e o production URL, que o teste é para executar igual eu executei agora, e o production é o que você vai usar lá no seu código que você está desenvolvendo, no seu front-end, por exemplo, né? Então aqui ele gera a URL. O método foi o post e aqui eu defini um path. O que é esse path? Esse path é o caminho para facilitar mesmo na hora de chamar o webhook lá. Ó. Ele fica aqui no finalzinho da webhook, tá vendo? Então aqui, ó, eu posso colocar o método post, o path. Eu coloquei td/copy, poderia ser
Qualquer outro, gerar copy, enfim. O ideal é não utilizar nem caractere especial, caixa alta, espaço, nada disso. Utilize tudo em caixa baixa, sem caractere especial, sem espaço, beleza? Se você quiser pôr espaço, coloca lá, por exemplo, aqui, coloca gerar hífen copy. Por exemplo, sem utilizar espaço para ficar um URL limpa, tá? Você precisa definir uma autenticação. Aqui eu estou utilizando a Basic Auth, que é onde eu já tenho pré-configurado aqui nas minhas credenciais, né? Qual que é o estilo. Mas você pode utilizar o Basic Auth, o Reader Auth, JWT e assim por diante. No caso aqui, eu já tenho uma credencial, usuário e senha, mais simples mesmo, só para esse tutorial, para a gente testar. E ele precisa disso, porque senão o seu endpoint fica em aberto lá, todo mundo vai usar, né? Não é o nosso ideal. Aqui, ó, quando a gente aciona esse nó, a gente recebe aqui o nosso body, que é o Partner ID, e o Description, que são as variáveis que eu estou recebendo lá do meu endpoint. Então aqui eu utilizei o Postman para fazer esse teste. Então eu mando aqui, ó, o meu Partner ID e o meu Description ID. No meu código, deixa eu abrir o código aqui rapidinho para vocês verem. Aqui no código, ó, dentro por exemplo, tem a parte do parceiro, tal. Tem a tela lá, meus dados. Aqui eu tenho um endpoint, por exemplo, que eu aciono aqui, ó. Load categories. Cadê o endpoint que eu gero a minha... eu fiz foi num componente. Então aqui no meu código tem um componente aqui, ó, btna, que é onde eu aciono, né? Porque eu criei um componente que eu posso utilizar ali em vários pontos da minha plataforma, da minha aplicação, né? Então aqui, ó, eu aciono o endpoint. Já tem o IACOP, eu criei um serviço, enfim. Aí aqui eu recebo aqui a minha URL, que é aquela URL que eu defini lá, e também eu recebo, né, eu mando os parâmetros de autenticação para poder autenticar, e eu mando como post lá os campos, ó, Partner ID e Description, beleza? Não é o foco desse vídeo, eu não vou entrar tanto no código, depois eu explico o código certinho, como que a gente pode fazer isso lá no front-end para poder acionar esse endpoint. Primeiro vamos focar aqui no nosso fluxo para gerar o conteúdo. Então, aqui eu recebo o Partner ID, né, que é o ID do meu usuário, e a descrição. Essa descrição, ó, ele recebeu lá, cria uma descrição para o serviço de hidratação. Esse serviço de hidratação eu já consegui lá, esse description, né, eu gero ele dinâmico lá na parte de cadastrar serviços. Então aqui eu coloquei um description, poderia ser, cria uma descrição para o meu perfil, cria uma descrição para o meu serviço e assim por diante. Aqui ele colocou, cria uma descrição para o serviço de hidratação. Beleza. Acionado esse nó, o que acontece? Eu estou utilizando aqui o MongoDB para fazer a consulta sobre o usuário. Poderia ser qualquer outra base de dados, poderia ser o Sheet do Google, poderia ser um MySQL, o Redis, um Postgres, enfim. No meu caso, eu utilizei o MongoDB e para eu facilitar esse pedido, essa filtragem para pegar os dados do usuário aqui, eu preciso editar esse campo, né? Eu editar esse valor. Então, o que eu fiz? Eu fiz um manual mapping aqui, que eu vou chamar ele de Partner ID, e eu recebo aqui do meu body Partner ID. Então, a única coisa que eu faço é transformar ele numa string. Eu falo que ele é uma string para eu passar aqui para o meu próximo nó do MongoDB, onde eu tenho as informações do meu parceiro, né? Então, ele retorna aqui várias informações do parceiro que eu estou querendo criar o texto, né? O outro nó é um nó aqui de condicional, de if. Então, se ele encontrou o parceiro, ele continua aqui no fluxo. Se ele não encontrou, a gente tem esse nó aqui, que é o Respond to Webhook. Porque o que acontece? Quando a gente aciona o webhook aqui, ou eu posso responder de imediato, ou eu espero uma resposta
de um outro nó, que é esse responde to webhook aqui. Então, no caso, né, se o parceiro não for encontrado, ele responde aqui com um erro, falando que não foi encontrado o parceiro. E agora que vem o nosso agente de IA aqui, ó, que é o próximo nó. Se ele encontrou, ele já pula aqui para o nó de agente de IA. Dentro desse nó de agente IA, obrigatoriamente, a gente precisa definir um model. Para esse exemplo aqui, para esse vídeo, eu estou utilizando o ChatGPT porque o DeepSeek está bem estável, está complicado, mas eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card explicando como que a gente utiliza o DeepSeek gratuitamente, integrado aqui com o N8N, tá? É bem legal, bem simples também. Eu já até atualizei o meu N8N, ele já traz esse model aqui, ó, deixa eu até deletar, do DeepSeek, aqui ó, DeepSeek Chat Model de forma nativa, então tá bem legal, a versão é 1.77.3 desse N8N que eu estou usando, mas como está instável, eu não quero ficar perdendo tempo aqui no vídeo dando um erro toda hora, eu optei aqui utilizar o ChatGPT. Então a primeira coisa que a gente faz é adicionar um model aqui ao nosso agente, né? Esse módulo agente aqui, agente IA, é aqui, ó. É só vir aqui pesquisar, aí agent, é esse módulo aqui do próprio N8N, tá? Então a gente pode adicionar ele. O que ele vai fazer? Ele que vai ser responsável por gerar o texto e tudo mais. Então aqui no nosso model, eu estou utilizando o ChatGPT. Eu gosto de utilizar esse GPT 4o Mini porque ele é mais econômico. Então assim, eu estou fazendo muito teste, não gastei quase nada dos meus créditos lá, estou utilizando bastante, então ele vale a pena, esse GPT 4o Mini, e ele funciona muito bem. Para você adicionar o model, você tem que adicionar aqui a credencial, né? Então eu já tenho uma credencial pré-configurada. Para adicionar a credencial é bem simples, você clica aqui em Create New Credential, aí então aqui você coloca a API, que tem lá no site do GPT, a organização, que é um códigozinho também que tem lá, e essa base URL, ela já vem preenchida como default, você não precisa mudar nada, tá? E aqui eu selecionei o meu model, que é esse 4o Mini do GPT, que funciona muito bem. Beleza, com o model adicionado, a gente vem aqui no nosso agente. Eu estou utilizando aqui o Tools Agente mesmo, não mudei nada, deixei como a default aqui. E o que é preciso para ele funcionar? Você precisa enviar para ele aqui um texto de entrada. Então aqui ó, eu estou pegando o da description. Aqui eu estou pegando da description, né? E assim que eu pego o texto de entrada, eu preciso informar também o System Message. O que é esse System Message? Esse System Message é onde a gente vai colocar o nosso prompt para ele poder gerar o texto. Então, eu vou abrir aqui o prompt também para mostrar para vocês, mas aqui no texto de entrada aqui, ele só está recebendo o description, que é esse aqui, ó. Cadê? Ele está vindo até muito texto aqui que talvez nem seria necessário. Então aqui no webhook, ó, ele está recebendo body, ó, cria uma descrição, o description aqui. Cria uma descrição para o serviço de hidratação. Tá aqui. É isso que ele recebe aqui, ó. Cria uma descrição para o serviço de hidratação. E aqui no nosso prompt, no nosso System Message, para esse System Message aparecer aqui, você tem que clicar nesse botão Add Option, né? Aí vai aparecer a opção aqui de você selecionar o System Message, que é onde a gente vai colocar o nosso prompt. Aqui no nosso prompt, o que eu falei para o nosso chat aqui? Eu falei o seguinte, eu passei as informações básicas sobre o usuário, né, que está logado lá, então ele recebe lá o Partner ID, o Business Name, a cidade e o tipo de negócio do parceiro, isso para contextualizar o nosso agente um pouco melhor. Então, para ele não falar nenhuma besteira aqui, não gerar um texto ou conteúdo que não condiz com o usuário logado, né? Depois, eu coloquei aqui um sobre você, que é o seguinte, você é um especialista em copywriting e criação de textos criativos para empresas parceiras da nossa plataforma.
Seu papel é desenvolver descrições curtas e envolventes para perfis de parceiros, serviços e outros campos da plataforma. Então eu fiz uma introdução aqui mais geral mesmo do que ele é. Depois eu defini um objetivo. O que é esse objetivo? Eu falei que o objetivo dele é criar textos concisos e bem elaborados com base nas informações disponíveis sobre o parceiro na base de dados. Eu coloquei essa base de dados aqui porque quando a gente está utilizando o chat GPT, a gente pode adicionar aqui em Tools para ele consultar as informações do banco de dados. Porém, como eu estou enviando já a base de dados, eu estou consultando antes de passar para ele aqui, talvez não seria necessário, mas depois a gente vai testar aqui utilizando a Tools, porque eu ainda não consegui fazer essa Tools ficar muito precisa, tá? Mas dá para fazer também. Depois a gente faz um outro vídeo testando isso aí. Depois eu coloquei aqui algumas boas práticas para ele criar a mensagem. Então eu coloquei para ele ser direto e claro, onde tem textos curtos com máximo de 150 caracteres. Para ele manter o foco, né, utilize exclusivamente as informações do parceiro, seja criativo e amigável, uma solicitação, um texto, ou seja, para ele não gerar vários textos, então ele retorna sempre um único texto após selecionar, porque aqui no botão, ó, quando eu clico, para ele não retornar aqui vários textos ou várias outras mensagens, ele retorna só o texto mesmo. Lá, eu cliquei aqui, ele gerou outro, ó, Barbie Zanardi, seu destino em Belo Horizonte para cortes de cabelo e estilo. Sinta-se renovado com os nossos profissionais dedicados. Também atenção aos detalhes, para ele não mencionar qualquer tipo de serviço que o parceiro não oferece. Então, para ele não... É uma barbearia, ele não vai colocar aqui que ele oferece limpeza de carro, por exemplo. É bem distante, mas essa instrução aqui é exatamente para ele não fazer isso, não criar textos aleatórios. Respeite a categoria. Então, como eu estou passando a categoria aqui no tipo de negócio, para ele não falar assuntos de outro serviço, da mesma forma. E algumas regras: nunca inclua dados sensíveis do parceiro, evite mencionar serviços que não pertencem à categoria do parceiro. Beleza, então aqui é o nosso prompt. Aqui eu estou com esse cheque, esses sinais aqui, esses emojis. Isso não é necessário, está aqui mais para auxiliar aqui no vídeo na minha leitura também, tá? Não precisa de colocar esses emojis não. Mas colocar no formato Markdown é importante. Então aqui eu estou utilizando, ó, você pode ver que eu estou utilizando aqui o jogo da velha, né, para dar destaque aos títulos, esses 3 traços aqui para poder dividir os blocos. Então, se você utilizar o Markdown, facilita e ajuda muito na instrução do chat GPT. Então aqui, ó, ele já retornou para a gente um campo output contendo o texto, né, que ele gerou. E por último, no último nó, eu tenho aqui um responde, né, que é aquele nó lá do tipo de responde to webhook, que é o nó, como a gente está sendo acionado pelo endpoint, a gente precisa dessa resposta para poder executar aqui dentro da plataforma, né? Então aqui, ó, aproveitar que eu voltei na plataforma, a gente tem a parte aqui dos serviços, ó, que eu posso adicionar o serviço. Então, por exemplo, eu coloco aqui pintura, deixa eu ver, sobrancelha, beleza? Por aqui R$35, por exemplo. Tempo estimado 23 minutos. E aqui a descrição, ó, gerar a descrição com IA. Vamos ver o que ele vai gerar para a gente. Ó, transforme o seu olhar com o nosso serviço de sobrancelha no Barbie Zanardi. Design perfeito e ajuste que realça a sua beleza. Então ficou bem legal aqui. Ele já gerou um texto automático aqui para a sobrancelha. Se eu tivesse aqui barba corte, por exemplo, ó, vamos editar aqui. Ele já tem um texto. Vou clicar aqui, ó. Ele já gera, ó, transforma seu visual com um corte de barba impecável. Em Belo Horizonte, estilo e precisão estão garantidos. Então ele gera, é claro que se o usuário quiser utilizar esse texto de forma definitiva, ele pode usar, não tem problema nenhum.
E ali é mais uma sugestão para ajudar ali o usuário na hora que está cadastrando os serviços, cadastrando, no nosso caso aqui, o perfil dele, né, alterando os dados dele. Isso auxilia bastante para o usuário. Então a inteligência artificial faz isso para a gente muito bem. E aqui, ó, voltando aqui agora para o nosso fluxo, tem o Response to Webhook, porque quando esse primeiro webhook aqui ele é acionado, ele fica aguardando até ter uma resposta desse aqui. Então o último webhook ele já responde para a gente aqui o output contendo a mensagem, que é um JSON também, ó, eu ponho aqui para ele responder como JSON, nesse formato aqui. Então é um JSON contendo um parâmetro aqui, content, poderia ser qualquer outro parâmetro, se você quiser passar outros parâmetros também, não tem problema, mas aqui o que é interessante para a gente é receber esse content com o resultado que veio lá do nosso agente, beleza? Então é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aí no canal, deixa o like, escreve um comentário também para me incentivar a criar novos vídeos e melhorar também aqui o meu conteúdo. Eu sei que às vezes eu falo demais, talvez eu seja prolixo, mas eu quero começar a gravar porque eu adoro fazer esse tipo de conteúdo aqui. Beleza, turma? Então vamos para cima. Qualquer dúvida, só falar aí no comentário que eu respondo através de um vídeo ou no próprio comentário mesmo. Valeu!